sabemos onde estamos a ir. Só Deus que sabe. Proteja essa obra em nome de Jesus. Amém. O tema que vamos partilhar rápido: os tipos de legados deixados às gerações vindouras. Ou em outra palavra, que tipo de legados que vamos deixar às gerações vindouras? Aleluia. Quando estamos a contar a história da igreja, para os outros talvez estamos a passar. Talvez estamos aqui, os outros estão esperando só para almoçar. Mas devemos saber o que vamos deixar aos nossos filhos. Qual é a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos filhos? Que tipo de legados que deixaremos às gerações vindouras? Também queria chamar a vossa atenção que a mensagem que eu quero colocar vale para a família, vale para a sociedade, vale também, em particular, nós aqui para a igreja. Amém? Podemos ler Eclesiastes capítulo 1. São 12 versículos que vamos refletir. Quem escreveu é um homem sábio que nós começamos, o Salomão. Eclesiastes 1, verso 4. Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Alguém pode repetir comigo? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra continua a existir. Estamos juntos? Estamos juntos? Queria que vocês escrevem: o Deus da Bíblia é Deus de gerações. O Deus da Bíblia é Deus de gerações. A segunda coisa a escrever: não existe uma geração eterna. Não existe uma geração eterna. As gerações passam. E a Bíblia reconhece que nenhuma geração que será eternamente. Sempre passaremos. Estamos a contar a história hoje. Alguns dos cofundadores desta igreja não estão aqui vivos, no mundo dos vivos. Já partiram. Então, devemos refletir para esse versículo é muito importante. Uma geração vai e a outra vem. Agora, qual é a responsabilidade da geração que está a partir? E qual é a responsabilidade da geração que está a vir? O segundo versículo que vamos refletir é um versículo muito complicado, que é difícil para interpretar porque não tem contexto. Provérbio 22, verso de número 28. Provérbios capítulo 22, 28. Se podemos abrir as Bíblias. A Bíblia diz: não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Outra versão diz assim. Estamos juntos? Aleluia. Outra linguagem diz para não remover ou não mudar os marcos antigos que os teus antepassados, os teus pais fixaram. Estamos juntos? Aqui estamos operando as duas gerações.
A geração dos pais e a geração dos filhos. Os pais fixaram marcos. Os pais estabeleceram limites, fundamentos que os filhos não podem mexer, que não podem mudar. É muito importante, os anos estão a passar, de ter certeza quais são os marcos que nós colocamos ao longo desses anos. Será que a geração que vai vir vai manter os marcos ou vão mexer? Amém. Amém. Posso falar? Aleluia. Então precisamos, queridos irmãos, que haja pessoas sejam conscientes de saber de que tipo de legados que vamos deixar às gerações vindouras. Então, muita gente, eu sei que as pessoas falam muito acerca do legado, mas eu quero trazer coisas específicas de que tipo de legados, coisas bíblicas que podem nos facilitar. Eu sei que essa responsabilidade tem a ver mais com os pastores. Louvo a Deus que o doutor Afonso, Deus trouxe o seu servo de uma situação grave, mas louvamos a Deus pela vitória. Coloquei aqui no meu fascículo 7 tipos de legados bíblicos a deixar. Posso enumerar rápido, né? Podemos colocar 10, 20, mas coloquei 7 legados bíblicos que nós podemos deixar à geração vindoura. O primeiro legado que a geração que está indo, que está a partir, tem que deixar, se chama Deus, alianças e promessas. Devemos delegar o Deus da Bíblia, o Deus, o dono dessa obra, à nova geração. Devemos legar as promessas, devemos legar as alianças. Êxodo capítulo 3, verso 6. A Bíblia diz assim, diz: mas eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de quem? De Jacó. Será que alguém está comigo? Aleluia. Deus se apresenta como Deus de quem? Era Deus de Abraão, que Abraão deixou. Esse Deus de Abraão que tornou Deus de quem? De Isaac. E Isaac delegou o Deus de Abraão, o Deus dele, que tornou Deus de Jacó. Deus começou com Abraão, mas não terminou com ele. Senão, toda a história que estamos a contar, um dia há pessoas que podem desviar tudo, trazer um outro Deus, outras alianças que a geração passada ou antiga que não deixaram. Estou a pregar coisas muito sérias a refletir. Jesus. O maior legado que uma igreja ou a geração que está a partir tem que deixar a nova geração é Deus. Não são casas, não são templos. O Deus que começou essa obra.
A nova geração tem que conhecer esse Deus. Devemos legar essa presença nas pessoas que vão continuar com essa obra. Porque sem Deus nada podemos fazer. Com Deus faremos proezas. Tudo que estamos a contar, porque os nossos pais têm a Deus e têm Deus. Será que os nossos filhos vão continuar com este Deus? Será que ele conhece? Posso avançar ou não? Amém? Podemos conversar? Então, a geração dos pais tem a responsabilidade de legar esse Deus à nova geração. A nova geração. As alianças que eles fizeram com Deus. Agora, o grande problema, quando Jacó foi na casa de Labão, conhecemos a história. Labão queria lhe ameaçar, mas Labão disse alguma coisa contra Jacó: eu tenho força para vos fazer mal. Estou no livro de Gênesis 31, 29. Tenho força para vos fazer mal. Queria te fazer mal, mas o Deus do teu pai ontem me apareceu. Quando a nova geração tem Deus dos pais, esse Deus vai lhes proteger. Onde que terá problema? No meio do desafio, esse Deus vai aparecer. Diz que o Deus do teu pai me apareceu ontem e me preocupei para não falar, nem te tocar. O próprio Jacob vai bater o peito a dizer: eu trabalhei muitos anos, são 20 anos na tua casa. Se não tivesse o Deus dos meus pais, você podia me deixar mãos vazias. Uma geração que está a vir deve conhecer o valor, a importância de ter Deus na vida, de ter Deus no ministério. Muitos dos nossos filhos estão a lutar para as gravatas, para carros, mas não tem Deus verdadeiro. Há um escândalo que aconteceu na Bíblia. Bom, deixa-me passar. Estamos juntos ou não? Aleluia. Será que alguém está sendo abençoado? Aleluia. Então precisamos que deixamos a aliança. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui: Deus não tratou a aliança com todos. Ou não repetiu a aliança, não tratou a aliança com toda a gente. Tratou a aliança com Abraão, que ele renovou com quem? Com Isaac, e vai renovar também com quem? Com Jacó. Os filhos têm que... É por isso que os filhos não têm Deus deles, é Deus dos pais. Assunto da paternidade deve ser tratado nessa igreja. O assunto do quê? Da paternidade. Senão cada um vai fazer as coisas dele. E quem tem direito de colocar marcos não é todo mundo. Somente os pais que têm responsabilidade de colocar, de fixar os marcos. Dizia eu, a aliança que Deus tratou com Abraão é a mesma que ele renovou com quem? Com Isaac e com Jacó. É por isso na Bíblia não temos aliança isaica, nem jacóica. Somente temos aliança abraâmica. Não tem aliança de Jacó. Então, os filhos que vão ficar, que vão continuar, nós estamos a crescer, a idade está a avançar, tem que conhecer quais são as alianças. Segundo legado. Oh my God. Será que estou pregando ou não? Que alguém receba essa graça.
Se tem coisa a bater o peito nessa igreja, é Deus. Como o doutor Afonso falou, Deus ama essa obra e Deus protegeu a igreja. Essa igreja era a igreja de luta. Alguém pregou, o outro levanta e quebra no altar. Essa história passou aqui. Porque todo mundo tinha a palavra a dizer. Confusão total. Mas como a obra é do Senhor, o dono da obra estava aqui. E resolveu esse problema a fazer sair os outros para ir ser independentes. Porque há um Deus que está nesse lugar. E eu tratei esse assunto a muitos deles. Eu fiz reuniões que ninguém sabe. E outros mais velhos, sentei com ele e disse: se você tem chamamento de Deus, vai começar a tua obra, deixa a igreja em paz. Me olhou e disse, eu era jovem, ele era mais velho, não quero citar o nome. Me olhou e disse, você está falando o que eu disse? Papá, se tem Deus, vai começar a tua obra. Deixa a igreja em paz. Um dia desse, uma dessas pessoas que eu conheci naquele tempo, o pastor, como é que chamava o nome? Que está no Muro Bento, né? O pastor César. Um dia desse estava me conduzindo para me deixar em casa, me perguntou, mas essa sabedoria que você tem, encontraste onde? Eu disse, na Bíblia. E se você é muito jovem assim, fala muito, tem muita sabedoria. Eu disse, a sabedoria está na Bíblia. Está na Bíblia. E são entre as pessoas que eu falei muito com elas naquele tempo. Segundo legado a deixar, chamo aquilo a lei. O livro da lei. Josué 1, verso 8. Um dos grandes legados que Moisés, como a geração que estava a partir, que deixou a nova geração, era o quê? A lei. Ou seja, as ordens. Tem que haver um livro, tem que haver a lei. Uma das grandes, ou os grandes legados da nossa nação, de cada nação, é a Constituição. Porque é a lei mãe, que não pode se mexer de qualquer maneira. Mesmo ex-presidente. Existe pessoa a perguntar se dá ou não, porque é o fundamento da nação. Menos a igreja. As gerações estão a ir e a nova geração, se não deixarmos esse legado, a igreja está em perigo. Esse é para refletir. Desculpe-me, daqui a pouco vão comer. Alguém pode me dizer, avança, pastor Paulo. Aleluia. Aleluia. Então, a geração que está a partir tem essa responsabilidade. Muitos Moisés foram sem deixar um livro da lei à nova geração. Quando estou falando de livro da lei, estamos a falar dos princípios. A igreja, comunidade tem que ter princípios que todo mundo tem. É por isso dizer, os marcos que fixaram, os princípios que os pais fizeram o quê? Fixaram, estabeleceram, que os outros devem respeitar, que não pode mudar. Quem colocou isso? Está onde? Porque quando falamos de legado, essa nova geração não conhece nem o próprio legado. É por isso é bom quando tem esse tipo de evento, a repetir a história. Senão um dia alguém vai mudar a história, vai tornar papoita aqui. A história não se apaga.
É por isso tudo que estão a contar tem que gravar. Hoje as palavras não voam mais. Se estão a voar, vocês que querem. Se estão a voar, vocês que querem, porque hoje tem gravações. Hoje as palavras não voam mais. Tem que filmar. Tem que ter lugar organizado. Porque um dia, se alguém quer mandar boca, tem que trazer imagem. Aqui você não estava. Veja o que os anciãos nos contavam. Veja quando a mamãe Margarita levantou, olha o que ela falava. O pastor falava assim. E você veja de onde, senta ainda aqui. Os magos aqui não se mexem. Hey, me perdoe. Será que estou a falar ou não? Então, veja só, o que é grave. Juízes capítulo 2, versos 10. Juízes 2, verso 10. E a Bíblia diz, e foi também congregado toda aquela geração aos seus pais, ou morreram com seus pais. E a outra geração, fala comigo, a outra geração, após ela, se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem a obra que Deus fez a Israel. Haverá sempre uma geração. A nova geração é perigosa. Se nós não... my God. Fala comigo, levantou uma outra geração que não fez o quê? Não conhecia. E trouxeram problema. Que tipo de geração que vamos deixar? Que tipo de ministros, obreiros, que nós estamos a preparar para o futuro da igreja? Hoje todo mundo está preocupado com pão, com a vida, mas não quero saber. Não conhece. E hoje temos um problema, a nossa geração. Essa geração de Android está complicado. Uma geração de distração, somente com as redes sociais. Não quero dar tempo nem aos pais para lhes falar, para lhes ensinar. Todo mundo só quer fazer negócio dele, para cuidar da casa dele. Mas a obra de Deus. Essa igreja depois de 50 anos, como é que será? Que tipo de geração que vão ficar aqui? Já vivemos escândalos. Levanta alguém e começa a mudar as coisas. A pessoa, a nova geração, quando não conhece a Deus, pode vos dar soco até vocês mais velhos. Porque não conhece o valor da paternidade. Esse é o problema. Manos, todo mundo pode pregar. E coisas que eu estou pregando são sérias. São coisas da maturidade. E não podemos negociar com aquilo. Quem não conhece Deus não lhe coloca na obra de Deus. Esse é o erro que ele cometeu. A Bíblia diz que os seus filhos não conheceram a Deus. Como que tornaram sacrificador, sacerdote? Os teus filhos não conhecem a Deus. Eles meteram na obra de Deus por quê? Eles colocaram por quê? Não conheceu a Deus por quê? No lugar que os pais mostraram a Deus, ensinaram a Deus. Por que vocês não conheceram a Deus? A pessoa que não quer se entregar, não quer saber embora. Mesmo a lhes convidar, vão arranjar sempre desculpa. O meu chefe ligou, serviço, olha, só tivemos reunião. É assim, todos os dias tem a mesma explicação a dar. É muito triste. A igreja está mal. A igreja está mal. E a maneira que as pessoas se comportam quando não conhecem a Deus, pode-se ver atitudes negativas. Levantou uma outra geração. Fala comigo, haverá sempre uma outra geração. Amém?
E a nova geração, nós que estamos a partir, devemos deixar o quê? O legado que se chama conhecimento. O legado que se chama lei. A lei sirva para orientações. A lei sirva para diretrizes. Estamos juntos? Mesmo quando Deus queria orientar Josué, lhe orientou na base do legado que Moisés lhe deixou. Porque alguém vai vir dizer que Deus me falou. Deus te falou que nós temos o legado aqui. Mesmo Deus ao te orientar, você não pode quebrar os princípios doutrinários. Porque hoje temos coisa que está acontecendo na igreja. Temos o azeite que está vindo de Israel. Tem muita coisa. E os jovens angolanos se meteram. É um movimento. Não estou falando aqui não. Parece que vocês não vivem aqui em Angola. Hein? Conforme estão me olhar. Preguei ou não, Yaya? Fala comigo, a geração que está a partir tem que fazer o quê? Tem que deixar o legado. Que legado? O livro, conhecimento, princípios. Devemos trabalhar acerca disso, Papa Afonso. Senão as nossas reuniões que fizemos, reuniões sobre reuniões, se não estamos a tratar dos assuntos sérios, é grave. É grave. Significa os pais devem ser escritores. Significa os pais devem ser produtor de obras que tem que ficar. Que tem que ficar. Deve ser organizado. Os ensinamentos organizados. Para deixar a nova geração. Senão temos o perigo que amanhã a história será a outra. Bom, se estão cansados, posso deixar aqui. Ou posso ainda aumentar mais? Posso? Não tem fome? Sabe, eu fiquei chocado quando estava preparando esse ensinamento. É que o profeta Jeremias deixou um legado que inspirou Daniel. Alguém está comigo? Daniel 9, verso 1, 2. Daniel foi ler no livro do profeta Jeremias, de 70 semanas de Daniel que fala. Mas quem escreveu essa profecia é Jeremias. Deixou um legado. Quando Daniel, na sua vez, começou a ler, descobriu. Isso lhe levou para buscar a Deus. Queridos irmãos, hoje devemos, o que eu estou pregando hoje, eu sou uma pessoa que nasceu de novo. Desde que eu sofri acidente mortal, fiquei um mês, essa minha perna partiu aqui, o doutor Afonso sabe. Falei de morrer. Desde aquele dia, quando saí do hospital, andei quase 2 anos com muletas. Mudei de atitude. É por isso tudo que eu estou pregando hoje, ando a escrever e digitalizar. São legados a deixar. Muitos livros estão no sepultura. Muitas canções. Quando saí do hospital, depois de recuperar, comecei a refletir que tudo pode parar num dia. Nós estamos nos comportando, parece que somos eternos. Que o mundo é nosso. Tudo pode parar. Papais que estão aqui, metam dinheiro na igreja para organizar a igreja. Vocês que têm possibilidade, esse mundo não é nosso. Estamos a partir. Alguma coisa deve ser feita. Mudei a forma de pregar, mudei a forma de fazer as coisas, porque eu realizei naquele dia, se eu morrer, não deixei embora nada.
a igreja não estava organizada, também não sabe quem vai ficar no lugar de quem, assim deveria mesmo se pancar. Tomei a consciência. Este mês de março, amanhã já, e o mês de abril, coloquei uma formação para toda a igreja gratuita. Eu falei, todo mundo vai sentar comigo, porque eu estou transmitindo o legado. Todo mundo tem que saber coisas. E uma das coisas que eu estou pregando, ultimamente na formação dos obreiros, o coração de um filho e as suas recompensas. O coração de um bom filho. Porque todo mundo não são bons. Não podemos nos confiar todos os filhos. Há filhos malandros, mau coração. E nós devemos diferenciar. E eu estou fazendo aquilo para que todo mundo tenha conhecimento, tenha legado. O dia que você fazer o contrário, os outros vão te agarrar. Porque estamos a crescer. O Cazinga de 28 anos não é o mesmo hoje. Eu não sei daqui 20 anos como que se vou conseguir mais pregar 4, 5 vezes. Então tem que colocar, deixar legados. Por isso escrevi a minha primeira obra. Hoje tenho mais as obras que eu estou produzindo para deixar, não é só para a minha igreja, mesmo para o corpo de Cristo. Que Deus vos abençoe. Terceiro legado, posso avançar? Terceiro legado, que os pais, que a geração que está indo tem que deixar, a geração que está vindo, se chama a bênção. Fala comigo a bênção. A bênção profética. Aleluia. Alguém fala comigo a bênção. Qual é o legado que Isaac deixou a Jacó? Estou no livro de Gênesis 27, 30 a 37. O que Isaac fez para Jacó? Lhe deu o quê? Parece que não estamos aqui. Lhe deu o quê? A bênção. Para dizer que a geração que está a partir não pode deixar maldição à nova geração. Porque hoje temos pastores, líderes que são especialistas a amaldiçoar. Estamos a falar da maldição, não é somente falar palavras negativas, até o nosso comportamento traz problema para a nova geração. Posso avançar ou não? Estou pregando aquilo para os pais também biológicos. Apesar de que Jacó usou a mentira, mas Isaac não lhe deu a maldição. Mesmo que ele usou. My God. Há filhos hoje, pelo seu comportamento. Se nós vejamos o comportamento de hoje, não vejamos o futuro, pode lhe matar hoje. Pela nossa disciplina, nossa maneira de julgar as coisas, devemos fazer muito cuidado. Devemos deixar o quê? O legado a deixar à nova geração é a bênção. Os pais devem ser abençoadores. Homens que se levantam para deixar a bênção, profetizar a bênção. Queremos gerações abençoadas. Não queremos uma geração que vem com problema. Quando alguém está debaixo de maldição, não vai fazer nada, não vai progredir. É por isso uma mãe, um pai responsável, mesmo o filho acometeu, mesmo que você está chateado, se controla para não destruir o teu filho. São eles que vão continuar com o legado da família. Não seja como Jacó, que esse mais velho, não sei se um dia vamos encontrar no céu. É um pai rancoroso. O filho cometeu o erro, nunca lhe repreendeu, não lhe colocou na disciplina. Tudo guardou no coração, como o Bacongo diz, que ouviu o cão moro no coração. Ficou todo o tempo. Veja a
maldade do Jacó. Mas ele lhe deixara a bênção. O dia, ele disse, antes da sua morte, significa que ele esperou. Não vou tratar esse assunto, logo que eu vou morrer, vou lhe dar chapada. Vou lhe deixar, para que ninguém trata isso. Antes da sua morte, disse, ei, vem todos, quero vos deixar a bênção. Olhou Rubem. Disse, você é o meu primogênito, você é a minha força, mas não vai ficar com essa bênção, porque você subiu na minha cama. Os teus problemas pessoais são pequenos em relação ao futuro da igreja, do futuro da família. Nós nos complicamos a vida. Essa mensagem devia ser para todo mundo me ouvir, mas Deus, acho que vai chegar. Nós não podemos, queridos irmãos, esquecendo que o futuro, a obra de Deus, é mais grande que os nossos próprios problemas. Não podemos trazer conflitos individuais na obra do Senhor. Veja o futuro. Veja o amanhã. Que a pessoa amanhã seria uma bênção, apesar do zero que estão a cometer hoje. Os pais têm que aguentar e ajudar. Senão vamos estragar. E o rapaz, ou tribo do Rubem, deveria esperar até Moisés ver. Sofreram já. E Moisés também, esperou antes da sua morte que ele lhe deu a bênção. Esse silêncio mesmo está me ajudando muito. Legado número 4. É 4 ou 3? Alguém está sendo abençoado. O outro legado a deixar para a geração que está a vir, chamo aquilo um modelo. Fala comigo, um modelo. Um modelo. 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu, desculpem, por nós, deixando-nos o quê? O exemplo, para que sigamos o quê? As suas pisadas, traços. Ele deixou um modelo, exemplo que todo mundo pode seguir. Qual é o modelo que a nova geração vai imitar, vai seguir? Então, os pais são as pessoas que lutam para deixar modelo das coisas. Antes que David morrer, chamou o seu filho, lhe deixou um modelo da construção do templo. Todas as detalhes estão no 1 das Crônicas, capítulo 28. David deixou um modelo. Moisés trouxe um modelo do tabernáculo. Qual é o modelo que nós vamos legar à nova geração? E não esqueça, existe legado negativo e legado positivo. Querendo ou não, a nossa maneira de fazer as coisas vai inspirar os outros. Se nós colocarmos uma liderança, uma igreja em base do conflito, os outros vão reproduzir. É por isso, as coisas que eu estou pregando, isso está ligado em relação das lideranças da Bíblia, dos líderes. Como é que fizeram? Como é que a transição aconteceu? Como é que a sucessão fizeram? E a Bíblia ensina tudo. Porque o nosso livro de base é a Bíblia. Tudo está na Bíblia. Não podemos inventar coisas. É só sentar e organizar as coisas.
É assim que tem que funcionar. Alguém está sendo abençoado? Fala comigo, modelo. Agora é quanto? Tem detalhe aqui. Quem vai precisar do fascículo são 2.500 kwanzas. Pode levar. 5. É 5 agora? O outro legado. O quinto. Chamam a porção do Espírito dos que estão a partir. Fala comigo, a porção do Espírito da geração que está a partir. Estamos juntos? O Espírito, aqui é no sentido da unção. Reis, capítulo 2, verso 9. Quando atravessaram Elias com Eliseu, Eliseu pediu ao seu pai espiritual, a geração que está indo, pediram para lhe deixar uma dobrada unção ou do Espírito. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Ele pediu a unção dobrada do Espírito de quem? Da geração que está para... Por favor, presta atenção. Isso se acontece através de afetação, de impactação. É por isso que tem que haver cultos, tem que haver organização de programas especiais que a antiga geração para transferir o que Deus colocou na vida dele, na vida dos outros. Não podemos fazer os cultos iguais. Não podemos começar a fazer o culto, cantamos, pregamos, depois vamos embora. Há culto que deve ser culto de impactação, de afetação. E a Bíblia diz, quando Eliseu partiu, Elias não deixou manto. O que era necessário na vida do profeta Elias era o quê? É o Espírito. E a Bíblia diz no verso 14 ou 15, quando Eliseu voltou, os outros filhos do profeta, quando lhe viram, a Bíblia narra que viram o Espírito de quê? Do Elias repousado sobre quê? Sobre Eliseu. Fala comigo, se vê. Não estou ouvindo nada. Fala comigo, se vê. Quando alguém ficou com alguma coisa que chama o Espírito do Afonso, você vê o doutor Afonso na vida daquela pessoa. Quem está a encarnar os pais? Esse é o problema. Que tipo de espírito que vamos deixar? De fofocas? De brigas? Que espírito que os nossos filhos, a nova geração, vão beneficiar? Essa é a refletir. Era um legado. E quando alguém fica ou receber o Espírito da geração que está a partir, eles vão fazer mais o que eles fizeram. Parece que não estão aqui. Jesus, antes de subir, soprou sobre ele, lhes deixou o Espírito, a unção. Depois lhes prometeu para ficar ainda onde? Em Jerusalém, para não ausentar, porque ele faltava alguma coisa que ele tem que receber. Não é somente fascículos de 3 anos, a teologia. Jesus disse que com os fascículos não se cura enfermos. Os livros. As pessoas que têm problema não precisam de muita matéria, de longas pregações. O problema é que em cima daquilo, do livro da lei, alguma coisa tem que te penetrar, que se chama unção. Isso você não estou entendendo.
Pronto. Dá só de comer, mano. Vamos terminar. Porque se nós sopramos aqui o culto vai mudar. Não haverá mais festa. Tem que ser assim. A nova geração tem que ter ansiedade, o desejo ardente de beber, de receber dos pais o espírito que trabalha na vida dele. A inspiração. Só que o jovem, a nova geração, não tem nem desejo. Já estão habituados com os mais velhos. Pastor Afonso, como é que é? Pai, hoje não tem almoço. Angue. Assim não. Assim não. Se você não tem, my God, Rama Sendera Labada, Leila Bressapata Kayaraba. A igreja deve ser a igreja do poder. A igreja tem que ter gerações com fogo de Deus. Porque o mundo está cheio de problema. Não se resolve problema só falando. Tem que haver alguma coisa. Tem que ter a unção de Deus que nós recebemos dos pais para resolver os problemas. Essa geração que queremos. Que tipo de geração que vamos deixar? Que tipo de legado? Não queremos o padre aqui. Aqui não é católica, Yaya. Paz do Senhor. Com sotaque brasileiro. Não estamos a precisar. O que nós estamos precisando é que os enfermos sejam curados aqui, Yaya. Que as pessoas que têm problema não estão a casar, que as portas se abrem. Mas isso é com unção, é com poder que se trata. Agora, hoje temos muita nova geração, é a geração da ciência. Só fala de matemática, economicamente falando, cientificamente. E aí não precisamos de cientificamente aqui. Homileticamente falando. A homilética faz o que aqui? Alguém está sofrendo no seu corpo, precisa da homilética? Está precisando do poder, do power. E a geração que está indo, que tem essa responsabilidade para transferir essa graça, mano, você está me ouvindo? Não morre sem deixar nada a nova geração. Como é que será o desafio? Se Elias não deixou Eliseu com poder, com unção profética, quando fazia reuniões, o rei da Síria, quem poderia revelar isso? Mas alguém que foi treinado, a antiga geração deixou um homem bem afiado e poderia salvar a nação. Não estamos a brincar. A nova geração não quer orar, não quer jejuar. Só estão a lutar para salário, estão a lutar para comer. É só aquilo que lhes interessa. Manos, a igreja é uma coisa séria. Precisamos de homens e mulheres ungidos. Não deixa a pessoa que não for afetada. Não deixa a pessoa que não recebeu nada. Organizam cultos de transferência de graça. Todo mundo tem que saber que os pais são portadores do poder. E esse poder se transfere. Paulo diz: o meu desejo é para vos encontrar, para vos comunicar alguns dons. Alguns dons. Alguns dons. Existem pessoas que receberam essa graça da parte do Senhor a comunicar dons, a comunicar a unção, a comunicar a graça que eles receberam. Não morre como Eliseu, Afonso, que foi com a sua unção, não deixou a ninguém. Morreu com quê? Com unção. É por isso que os homens de unção são homens de atividades de impactação. Não podemos passar um ano sem grandes atividades de impactação. Um mês passou, 2 meses, normalmente. Assim não. O legado a deixar a nova geração é a transferência do poder. E o poder se cozinha pelas orações.
Agora, todo mundo são funcionários. Pessoas de hoje estão a orar, já está a olhar o tempo, amanhã vou ir no serviço. Já viu os membros, estão a olhar o moderador da minha sala, olha já agora, vamos descansar. Amanhã vamos ir trabalhar. E depois estão a falar, oramos. Quantos minutos? Quantas horas? Essa obra foi edificada na oração. Tinha homens de oração. E queremos uma geração que ora. Não queremos geração só que vem aqui com bué de português, bué de inglês. Power é algo que a nova geração que desejar. Que isso aconteça esta manhã. Quem tem um coração aberto receba essa graça. Você não será qualquer pessoa, qualquer pregador, qualquer moderador, qualquer cantor. Quando você pegar micro, o fogo acende. Veja a nossa filha Nair quando está cantando. Eu vou orar, eu vou orar. Aquilo não é canção, é vida de alguém. Uma menina vibrar e todo mundo a orar. Precisamos cantor ungidos. Quando pega micro, alguma coisa acontece. A sala acendeu, a atmosfera muda, porque é portador do poder, portador de uma graça. Esse é um legado que preserva a igreja. Senão, se não tem poder verdadeiro, as pessoas vão pegar pegados em Israel. Vão trazer. Que Deus proteja a igreja. Eu disse que Deus proteja a igreja. Cuiou? Cuiou mesmo? Termino para o sexto legado. Os outros podem. As detalhes estão aqui no fascículo. Beni, já trouxeram o fascículo? Estão caminho. Queria deixar a última coisa. Qual é o legado a deixar? Eu chamo aquilo experiência. Fala comigo, experiência. A experiência dos pais é um legado para a geração que está vindo. Jó capítulo 8, verso 8 a 10. Livro de Jó, capítulo 8, 8 a 10. Quando diz, pergunta às gerações antigas, passadas, e seja atento pela experiência deles. Estamos juntos ou não? Então, queridos irmãos, os nossos pais, quando estão a contar a história da igreja, significa, são carregadores, portadores de uma experiência de anos, são 30 anos, são 32 anos. A pessoa, o que vocês estão a ouvir hoje como história, mas eles viveram aquilo. Viveram os tempos mais complicados da igreja, as guerras, viram como é que Deus trabalhou. Então, nós não podemos partir sem deixar a nossa experiência. Qual é a experiência que eu estou a falar aqui? Vou dar exemplo desse legado o sacerdote Eli, que ele deixou ao Samuel. A experiência de ouvir a voz de Deus. Quando o miúdo Deus começou a lhe chamar, ele não conhecia Deus. Mas o pai pegou a sua experiência. Quem está comigo aqui? É por isso, não faça as coisas escondidas. Ele usou a sua experiência a descer ao miúdo como que se ouve a voz de Deus. Queremos a nova geração que sabe distinguir a voz de Deus e a voz dos inimigos. Tem que distinguir a voz de Deus e a voz da tua mulher,
Senão a mulher vai te manipular, depois vai trazer problema na igreja. Estou pregando, não. Fala comigo a experiência dos pais a transmitir a quem, né? A nova geração. Não estamos para de experiência. Manos, é muito sério. Hoje a igreja está tornando mais carnal que espiritual. A igreja está tornando muito mais científica que a igreja espiritual. Hoje todo mundo quer trazer a sua estratégia, colocar na obra de Deus. Colocar na obra de Deus estratégias diabólicas, somente por interesse de alguém. Devemos fazer muito cuidado. Que tipo de legado que vamos deixar? Que tipo de geração que está a vir depois de nós? É uma mensagem a refletir para todos nós. Para a tua família, para a tua empresa. O problema dos africanos é que quando o pai tem tudo, ele vai fazer de tudo. Quando ele quer morrer, vende todas as casas. Porque já vai morrer para não deixar nada. Os africanos vão dizer, eu sofri, vocês também devem sofrer. Será que nós devemos sofrer? Você tem que sofrer para que nós não sofremos muito. Mas o africano não é assim. Antes de morrer vai vender tudo. Mas escuta os pais dos outros. A mulher samaritana disse que o nosso pai deixou este posto. Ele bebeu aqui, nós também estamos a beber. Esse poço é o legado. Pergunta ao vizinho, qual é o poço que vai deixar os teus filhos? Você, papai, está a comer tudo. Até na tua idade ainda é inclino. Podemos nos colocar de pé. Filha, será que podemos subir um pouco? Manos, sobe ainda. Alguém pode levantar. É muito sério o que nós acabamos de ouvir. É uma reflexão, é um presente deste dia do aniversário. Esse é um presente. Depois, quando terei a oportunidade, vou trazer as características dos marcos de como preservar, proteger, manter os marcos. Amém? Os benefícios de não remover o quê? Os marcos. E também nesse ensinamento, quais são os filhos que andam remover os marcos que os mais velhos deixaram. Coloquei 15 tipos de filhos. Aleluia. Desde aquela data, queridos irmãos, mudei. Depois do acidente, até a minha mulher está a me olhar. Eu passo a noite para escrever, para orar. Passo o dia sem sair, só para escrever. E comecei também a cantar. Foi no estúdio, porque as músicas, para não morrer com aquilo, antes da minha morte, eu vou deixar tudo. Hoje a pessoa está me perguntando, mas embaixador, pastor Paulo, agora já és cantor, agora, vou fazer como? Diga ao teu vizinho, antes da tua morte, deixa tudo que Deus colocou em você. Parece que não está aqui. Lhe fala tudo que está dentro de você. Não leva lá no túmulo. Oh, parece que não está aqui. Alguém pode exortar, alguém está ao teu lado. Diz a ele, não morre com a graça que Deus colocou na tua vida. Com os talentos. Não leva, Levanta, vamos cantar comigo a minha música. Sindelele baba, sindelele baba, sindelele baba, 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 sindelele baba, sindelele baba,
Ai, Sindelele Baba. Sindelele Baba. Sindelele Baba. É muito fácil. Sindelele Baba. Aleluia. Sindelele Baba. Sindelele Baba. Sindelele Baba. Ai, Sindelele Baba. Baba. Sindelele Baba. Sindelele Baba. Yahweh. Sindelele Baba. Oh, Sindelele Baba. Levanta suas mãos. Ainda é possível. Ainda é possível. Ainda é possível. Baba. Ainda é possível. Ainda é possível. Shiloh. Ainda é possível. Alguém pode cantar conosco? Ainda é possível. Baba, oh, Baba. Ainda é possível. Ainda é possível. Ainda é possível. Ainda é possível. Baba, oh, Baba. Muda minha história. Muda minha história. Yahweh, muda minha história. Muda minha história. Baba, oh, Baba. Toca minha vida. Toca minha vida. Toca minha vida. Toca minha vida. Baba, oh, Baba. Sakidi langana. Sakidi langana. Sakidi langane. Bamba. Sakidi langana. Sakidi langana. Yahweh, sakidi langane. Sakidi langane. Baba, oh, Baba. O seu amor ainda não acabou. A sua graça, papai, ainda não acabou. A sua bondade ainda não acabou. Ai, Sindelele Baba. Baba. Ai, Sindelele Baba. Baba. Ai, muda minha vida. Aba, faça uma coisa aí. Aba, muda minha história. Aba, muda minha vida aí. Podemos agradecer a Deus por 32 anos. Ei! E alaba e elebro surie. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Não temos, Senhor, para onde ir se não ser na sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso que nós estamos aqui somente para dizer obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Será que alguém pode dizer que eu vou orar nesta manhã? Será que alguém está preparado para orar pelos 32 anos que o Senhor nos concedeu? Louvado seja Deus. Podemos Aleluia. agradecer a Deus com uma grande salva de palmas. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória